aqui é objetivo, Aleluia, Deus. vivemos de Brasília com o objetivo de trazer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é Glória a Deus. mais atual do que a notícia que vai sair amanhã no Google. Tudo que aconteceu, está acontecendo, que vai acontecer, já estava previsto na palavra de Deus. E Deus sempre vai ter o endereço certo, né? Para o endereço, a mensagem certa para o endereço certo, porque Ele sempre fala antes de acontecer. Deus, Ele disse para nós anunciar a sua palavra, de uma maneira que deu oportunidade para todos alcançar em Deus a salvação, o perdão. E eu tenho falado sobre paralítico de Betesda. Era um homem que há 38 anos estava paralítico e Jesus chega no dia improvável e na hora incerta, porque Jesus veio no dia de sábado, onde era uma tradição religiosa em que as pessoas nem mesmo trabalhavam. O foco delas é ir para o templo. Alguns com motivação certa, outros com a motivação errada. Certo é que Jesus ele vai, chega no lugar e vai curar aquele homem. E Jesus vai perguntar, e a pergunta de Jesus é: tu quer ficar são? E essa pergunta eu não tenho na vivência, eu não sei, né? Porque eu nunca vivi isso. Já vi vários amigos meus que andavam no crime. Um é o Alf, né? Sei quem é o Alf. Ele sabe quem é o Alf. O Alf, no dia que ele ficou aleijado, nós fomos para um baile funk, e aí teve uma briga, na confusão. Quando eu cheguei, ele estava, tinha tido alvejado, e o tiro pegou na coluna, e hoje ele está dentro do sistema prisional, ficou né, aleijado. E eu não tenho essa experiência, mas é a pergunta de Jesus para aquele homem: tu quer ficar são? Tu quer levantar? Eu sei a pergunta para alguém que está preso, ele quer liberdade, né? Para alguém que está desempregado, ele quer emprego. Mas para quem, igual você, talvez está na cadeira de roda, só você sabe a dificuldade que você passa, mesmo tendo alguém que possa apoiar, mas com certeza você tem alguma limitação. E essa limitação talvez traz incômodo, né? Traz tristeza, às vezes ansiedade, até mesmo um pouco de revolta, porque talvez você tem que depender de alguém. E aquele homem, ele vivenciava isso. Jesus pergunta para ele: tu quer ficar são? Parece uma pergunta ilógica, né? Mesma coisa que se Jesus me desse autoridade, se Jesus me desse essa autoridade para dizer agora: tu quer levantar? Jesus tem esse poder. Parece, se eu estou na cadeira de roda, eu quero ficar em pé. Só que Jesus ele pergunta isso para dizer, para ensinar para nós que para alguém mudar de vida, para alguém dar a volta por cima, para alguém alcançar o perdão de Deus, primeiro tem que ter a vontade de querer. Se você não quiser, nem Deus vai fazer. Então aquele homem tinha essa vontade. Jesus então disse: pega o teu leito e vai para a tua casa. Né? Jesus dá a oportunidade para aquele homem se levantar depois de 38 anos. E a resposta de Deus ela vem na hora que nós menos espera. Tu estava esperando a nossa visita? Não, Hã? Não estava esperando. Então a resposta de Deus vem numa hora que nós não esperamos. Mas Ele sempre tem um tempo certo, a hora certa e o momento certo, com as pessoas certas para falar conosco. E Jesus então levanta aquele homem. E Jesus depois ele encontra aquele homem no templo e vai dizer para ele: vai, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Porque nós aprendemos que tudo na nossa vida tem uma consequência. Eu falo que eu não vivenciei isso aí porque eu tive a misericórdia de Deus. Onde o tiro pegou? O tiro pegou. Tá vendo? O tiro pegou aí. Naquele dia eu falei: se eu não morrer, eu vou ficar aleijado. Se eu não morrer, eu não vou ficar aleijado. Mas não era o propósito de Deus para mim ficar aleijado, porque Deus queria que eu andasse para alguns lugares para testificar e depois de 17 anos encontrar o cara que tentou contra a minha vida, encontrar ele dentro do presídio e pedir perdão para ele e fazer com que aquele homem pudesse com a própria boca falar com ele: falou, verdadeiramente Deus existe. Porque
Deus está na sua vida, e aquele homem, antes de morrer, ele falou: hoje o Senhor é meu amigo. O Senhor era meu inimigo, mas você é meu amigo. Então tudo Deus tem um propósito. Eu quero dizer para você que Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem algo grande e extraordinário. Talvez diante da circunstância, o cenário seja impossível, mas para Deus não há impossibilidade. Assim como Jesus cuidou no passado, Ele cuida no presente, mas tudo Deus tem um propósito. E o propósito de Deus, ele é claro e definido para a nossa vida, individualmente. Para a tua vida, para cada um de nós, Deus tem um propósito. Para a vida daquele homem que há 38 anos estava naquela situação, Jesus tinha um propósito para ele falar para os outros judeus que Jesus é que tinha curado dele. E quem sabe Deus tem esse propósito, e Deus tem te chamado na tua vida para tu usar a capacidade, o talento, né, que você tem para falar com outras pessoas, né? Um dia Deus me deu a oportunidade para me falar com o Marcola lá no presídio, e eu disse para ele, com o Marcola: por que tu não escreve um livro? Aí ele falou: pastor, já me disseram isso. Aí eu contei uma história. Eu falei: pois é, eu conheço a história de um preso que foi condenado à pena de morte, e através da vida dele foi feito até um filme de ficção chamado Redenção, que era um preso que foi condenado à pena de morte, que envolveu um gangue, mas dentro da prisão ele dizia: eu não tenho como escapar, eu vou pelo menos usar a minha experiência para tentar alertar os jovens não envolver em gangue. Começou a escrever dentro do presídio. A história dele chegou na esposa do Mandela, ela veio da África e deu oportunidade para ele escrever palestrar dentro do presídio para outros jovens, para não envolver na vida do crime, para não sofrer as mesmas consequências. Já pensou tu usar a tua experiência, mesmo sendo uma experiência de dor, mesmo sendo uma experiência difícil, mas usar ela como potencial para fazer com que outros jovens não passem o que você já está passando, né? E o que você vivencia. Amém? Não sei se a palavra é para tu. Quer falar? Como é que é seu nome? Otávio. Otávio, a Bíblia diz que quando Caim mata Abel, a Bíblia diz que Deus pergunta para Caim: onde está teu irmão Abel? Só que eu entendo que não é na mesma hora, não é em cima da bucha. Dá tempo de Caim fumar um cigarro, dá tempo dele tomar uma breja, namorar, paquerar, as menininhas crescer para ele arrumar namoradinha. E mais cedo ou mais tarde a cobrança chega, irmão. Deus vai perguntar: e aí, meu irmão? Cadê a sua vida? Cadê? O que você está fazendo com a sua vida? A Bíblia diz que Deus vai dizer para Caim: olha, o sangue do teu irmão clama por vingança desde a terra. Quer dizer, o sangue do camarada está clamando por vingança, cara. As drogas, quando ela chega aqui em Palmas, ou chega lá no Distrito Federal, ela chega lavada de sangue, irmão. Sangue de pessoas que morreram por causa delas. Pessoas que foram assassinadas na fabricação, ou na hora de uma travessia, o policial matou 2 ou 3. Então ela chega aqui para nós contaminada. Não é à toa que quando nós dá um pega, ou dava na pedra ou na farinha, nós via vulto. É ou não é? Sentia aquela sensação que tinha alguém nos perseguindo. Eu ficava dando os passos e fazia atrás de mim, toque, 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 eu virava, falava: mas não tem ninguém. Havia momentos que a pressão era tão grande que eu corria, que eu sabia que tinha alguma coisa me perseguindo. E Deus falou: isso é o sangue das pessoas que morreram na fabricação e na exportação. E quando você faz uso dessas drogas, você se torna cúmplice da morte dessas pessoas. Olha o quanto de sangue que Jesus vai cobrar da vida dos viciados, vai cobrar da vida dos traficantes, vai cobrar da vida dos policiais corruptos. Porque o ajuntamento de Satanás é Gog e Magog, é como a areia do mar. Por que fala Gog e Magog? É porque o diabo, irmão, já tem no poder dele o poder paralelo e o poder do Estado. Está tudo na mão de Satanás. As facções e os policiais, tudo pertence ao diabo, irmão. Só quem não pertence ao diabo é o faccionário que entregou a sua vida para Jesus e decidiu levar uma nova vida. Sobre este o diabo não terá poder.
Sabe, o diabo só não tem poder na vida do policial, aleluia, que trabalha ainda como polícia, mas ele não é um corrupto naquela profissão. Mas que o diabo já tem poder na corporação, no batalhão da PM, sabe, no departamento da Polícia Civil, Federal. O diabo já comanda tudo, o diabo só não comanda, irmão, quem medita na palavra de Deus dia e noite e renuncia os seus desejos, as suas vontades. Enquanto estivermos nesse corpo de carne aqui, meu irmão Otávio, nós ainda sentiremos desejos de trair, desejos de pecar. Paulo, ele tinha um espinho na carne, ele orou 3 vezes a Deus, dizendo, tira de mim essa enfermidade, esse espinho. E Deus não tirou, irmão. E Deus falou para ele, ei, a minha graça te basta, porque o meu poder, aleluia, se manifesta na tua fraqueza, aperfeiçoa na tua fraqueza. O que é que Deus estava falando para Paulo? Paulo, esse desejo aí é para você ter a oportunidade de provar que o teu amor por mim é maior do que o desejo de fumar. Esse desejo aí é para você ter a oportunidade de provar que o teu amor por mim, por Cristo, é maior do que o desejo de errar, de mentir, de adulterar, de se prostituir. Aleluia! E eu sinto esses desejos de fumar, de beber, de cheirar. Mas quando eu confio na graça que eu falo, não, Deus, eu não quero isso para a minha vida, porque se eu fizer o diabo vai me acorrentar de novo. E aí parece que eu vou cair, meu irmão, mas a graça me dá livramento. Parece que eu vou trair a minha esposa com desejo de adultério, mas a graça me dá livramento, pastor. Porque Deus sonda nossos corações e sabe que a nossa maior vontade é de não consumir isso. A gente foi no Morro do Rio de Janeiro e ali os traficantes confessaram a Cristo, embora eles não vão sair daquela vida na mesma hora. Por quê? Porque quando o povo estava escravizado nas mãos de Faraó, irmão, eles clamaram a Deus lá, e Deus ouviu o seu clamor, e Deus atentou para o seu estado, mas a libertação não veio no mesmo dia, nem no outro dia. Teve que esperar Moisés nascer, completar 40 anos, e depois ele matar um egípcio, porque não conhecia Jesus, fugiu para o deserto, ficou mais 40 anos lá no deserto, para depois Deus se revelar para ele numa sarça ardente. E aí Deus falou, agora está pronto, vai lá libertar o meu povo. Então demorou 80 anos para aquele povo sair do Egito, pastor. 80 anos, mas eles clamaram lá há 80 anos atrás e Deus ouviu. Tem gente clamando agora na Cracolândia e Deus está ouvindo. Tem gente clamando nos prostíbulos, pastor Fernando, e Deus está ouvindo. E Deus está dizendo, não para de clamar não, não para de clamar, Otávio, não para de pedir a Deus para te tirar das más companhias, das más amizades, das más conversações, do rolo, do engano, porque é melhor, irmão, você comer pão duro com Jesus do que comer brioche com o diabo. É melhor você passar luta, chorar com o Senhor Jesus Cristo, do que se alegrar momentaneamente com Satanás. E então aqueles traficantes aceitavam Jesus, e eu falava, mas Jesus, eles não vão para a igreja, Jesus. Eu falava com Deus, né? Deus falou, não, meu filho, você tem que entender o seguinte, quando um ladrão vai preso, ele constitui um advogado ainda que seja público. O advogado vai na porta do presídio, não é assim, pastor Fernando? E ele assina uma procuração, a partir dali ele deu legalidade para aquele advogado trabalhar na causa dele. Ele vai continuar preso, mas já vai ter um advogado trabalhando por ele nas ruas. Assim é o ladrão, a prostituta, o gay, quando confessa Cristo, ele está assinando a procuração com o maior dos advogados. Ele às vezes vai continuar preso, irmão, em alguns vícios, em algumas coisas, mas já vai ter o advogado dos advogados trabalhando na causa dele. Eu mesmo, para firmar meu pé com Jesus, eu tive que aceitar Jesus umas 30 vezes, irmão. Aceitava hoje, amanhã eu estava fumando maconha. Aceitava hoje, amanhã eu estava cheirando pó. No outro dia aceitava de novo, no outro dia eu estava bebendo cachaça. 3 dias depois aceitava de novo, estava me prostituindo.
O jovem lunático, Jesus falou, espírito mudo e surdo, sai da vida dele, nunca mais entre na vida dele. Então, se Jesus falou para aquele demônio nunca mais entrar na vida dele, pode ter entrado outro, mas aquele lá não entrou mais não. Então Jesus uma vez teve misericórdia de mim e falou, espírito do vício, sai da vida do Cícero e nunca mais entre na vida dele. Eu tenho um problema de perturbação com outros tipos de demônio, mas com o demônio de vício eu não tenho mais não, graças a Deus. Então, Otávio, aproveita e faça o possível para que você não fique de fora desse grande evento que vai acontecer, que transcende o evento que vai ser hoje lá da igreja do pastor Expedito, que é o evento da vinda do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer um evento ali, convidando pessoas, mas vai chegar o dia do evento que não vai ter como mais ninguém fazer mais nada. Aonde você estiver, você vai ficar. Jesus falou que aquele que estiver na calçada não vai conseguir mais voltar para casa porque vai ficar estático. Aquele que estiver na cama não vai ter como sair lá fora para ver Jesus, porque o telhado vai descobrir e ele vai ver o cenário que Jesus voltou. E quando Jesus voltar, nós precisamos estar preparados. Ele diz na sua palavra, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Um parceiro meu cadeirante, cabeça da cadeira de roda, morreu ano passado. Ele levou um tiro de 38 na coluna de um policial civil e ele ficou paraplégico. Eu fui para a Bahia para aposentar ele lá com ele. Lá a gente, na vida do crime, a gente invadiu uma delegacia e soltamos daquela delegacia ele de cadeira de roda, 18 presos daquela delegacia. E a gente ficou preso ali, eu assumi para ele sair. O irmão dele matou um policial da BOP, já tem tempo, já isso, tá? E aí o que acontece? Eu ficava, né, falei, se eu não assumir aqui, né, chegar em Brasília eu posso sofrer alguma retaliação. Então mandamos ele para a rua e eu segurei, porque eu sempre fui aquele camarada de segurar bronca, né? Nós fazíamos uma fuga do presídio, um monte de gente estava participando, mas eu chegava lá e assumia sozinho, não tinha parente, não tinha ninguém por mim mesmo, e arrumar o mínimo consideração com os presos, não é verdade? E aí, meu irmão, assumi muita bronca, revólver dos outros eu assumi, droga dos outros eu assumi, sabe? E agora chegou a hora de Jesus me livrar de eu estar assumindo bomba que não é minha, gente. Sabe? Essa bomba é de Satanás, irmão. Você é uma vítima de Satanás e nós estamos com raiva dele. Sabe? Satanás está te prendendo. Você é uma vítima dele. Você não é uma vítima da sociedade. Você não é uma vítima do pastor, nem da igreja, nem de ninguém. Nós todos, vítimas de Satanás, o único que quer destruir nossas vidas, porque ele perdeu o seu direito de salvação, Otávio. E assim como o pastor Fernando esteve aqui ministrando para você, e Jesus fez aquela pergunta, tu quer ficar sã? Cara, é lógico que o cara quer se levantar, mas Jesus está perguntando com a boca dele, mano, você está fazendo alguma coisa dentro do seu coração para que você demonstre esse ato de fé que você quer sair daí dessa situação? E o que Deus mais quer libertar uma pessoa hoje não é de uma cadeira de roda. O que Deus não quer mais libertar uma pessoa não é de um câncer. Deus quer libertar a pessoa do poder de Satanás, irmão. Aleluia, que quer destruir a vida dele. É melhor morrer na cadeira de roda salvo do que ter as duas pernas e ir com ela para o inferno. Às vezes Deus até te colocou nessa cadeira de roda para você entender que Deus não te quer, aleluia, buscando prazeres. E tem pessoas que vêm aqui te iludir, dizendo que é teu amigo, mas na verdade é o enviado de Satanás, porque ele não conseguiu ainda fazer a obra que ele pretendia completamente, e ele ainda está insistindo através de algumas amizades que te procura, dizendo, eu vou acabar de destruir ele, eu não consegui, mas eu vou acabar de destruir ele. Em contrapartida, Deus permitiu, vou permitir perder as pernas para não perder a alma agora, eu vou permitir perder o passo para não perder a alma agora. E nós viemos aqui dizer para você, você quer ficar são? Fala assim, Jesus, eu te recebo na minha vida como Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, que ele nunca mais seja apagado. Eu refaço, Senhor, uma aliança contigo
Refaz, Senhor, refaz a tua aliança a tua aliança para comigo. para comigo. Reescreve, Reescreve, reacende o reacende meu nome o meu nome no livro da vida no livro da e vida, que ele nunca mais seja apagado. que ele Eu nunca creio, mais Senhor, seja apagado. que tu é o Senhor enviado por Deus para salvar o perdido. E ele fala assim: eu estava perdido, Eu estava perdido, mas fui achado pelo Senhor. mas fui achado. Não me abandona, Senhor. Não me abandone. Agora, Otávio, você precisa fazer uma aliança com o Espírito Santo. Quando você confessa Jesus, automaticamente você ganhou de presente o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não habita em tempo sujo, mas ele vai te ajudando a dizer: olha, isso aí está errado, meu filho, joga isso fora. Olha, você está fumando ainda, beleza, você vai talvez fumar amanhã, vai beber, só que o Espírito Santo vai dizer no seu coração: ei, está errado. É ele que fala as coisas erradas, ele que nos convence, pastor, do juízo, do pecado e da justiça. Não é ninguém, não é o homem que vai falar. É verdade. Só que você tem que entender que para ele te instruir, você precisa ser amigo dele. Você quer alguém que te instrua no caminho certo ou alguém que te instrua no caminho errado? Mas o Espírito Santo não vai ficar na tua vida se você não cortar algumas companhias, algumas amizades, algumas palavras que ainda saem da sua boca, alguns programas de televisão que você ainda gosta de assistir, que provoca sensualidade, algumas coisas no celular. Você tem que fazer o que você pode fazer, porque aquilo que você não pode é Deus que vai fazer. Aleluia. Renuncia, irmãos, às más companhias. Renuncia à prostituição no seu coração. Ainda que sua carne trema de vontade de querer fazer algo, e ainda que você caia naquela tentação, você diz: não foi de Deus, Deus me ajuda, me tira dessa vida. Amanhã eu vou na igreja do pastor, vou arrumar uma carona, vou pedir alguém para me levar, mas eu não quero ficar de fora desta salvação. Senhor, toma aqui o Otávio, Pai, cuida da vida dele, repreende todo o mal, abençoa ele do alto da cabeça até a planta do pé, em nome do Senhor Jesus. Toma posse da tua vitória, irmão. Creia no Senhor Jesus. Eu, pastor Fernando, Marcos FDO, Ricardo, pastor Expedito, nós vamos embora, mas o Espírito Santo não vai. Ele vai ficar aqui. E o que você vai oferecer para ele? Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Às vezes a ceia que você tem para dar para Jesus, ele vai dizer: não, meu filho, come aí mais um pouco. Essa não é a minha comida. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Mas como você foi humilde e abriu a porta para mim entrar, agora é eu que vou te levar para ceiar comigo. Ele entra na humildade, ceia com você. Talvez a ceia que você tem para oferecer para Jesus, ele não vai aceitar aquela ceia, mas ele vai ficar ali esperando você comer até você fartar. E você dizer, aí Jesus vai dizer: é isso mesmo que você quer? Você quer continuar desse jeito, comendo esse tipo de comida? Ou você quer que eu te leve agora para ceiar comigo? E você aprende a andar com Jesus, amém? Pela fé. Vamos nessa, povo? Vamos, que eu estou construindo na rua.